Vamos fazer contato com o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. Bom dia, Freixo. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos escutam. Um prazer estar falando com você. Prazer é nosso. Freixo, a gente começa aqui nossa conversa falando do caso Queiroz. Você acha que a prisão do Queiroz pode ser aí uma etapa a mais para se apurar de fato as relações das milícias, de uma forma geral, com o governo e com a família de Jair Bolsonaro? Olha, sem dúvida alguma, é uma prisão que eu considero um divisor de águas, né? É extremamente importante. O Queiroz é uma pessoa muito central na família Bolsonaro. Ele, primeiro, que ele é uma pessoa ligada ao Jair Bolsonaro. Ele nunca foi uma pessoa ligada somente ao Flávio. Ele conhece o Jair Bolsonaro na década de 80 e eles têm uma relação, portanto, de mais de 30 anos, né? Ele é colocado no gabinete do Flávio pelo Jair. E é uma pessoa que articulava a campanha de toda a família, principalmente em áreas de milícia, para responder objetivamente a sua pergunta. Então, nesse sentido, é evidente que o Queiroz, eu não estou com isso dizendo que o Queiroz seja dono de milícia, mas que ele tinha relação com as milícias, que ele circulava por Rio das Pedras, que ele fazia campanha na área em diversas áreas de milícia para toda a família Bolsonaro, isso é um fato, né? É fato que ele tinha muito contato com o Adriano da Nóbrega, que era o chefe do escritório do crime, uma pessoa investigada por ser um dos maiores matadores do Rio de Janeiro. Ele levou a família do Adriano para trabalhar dentro do gabinete do Flávio. E a investigação é uma investigação com muitas robustas provas do que a gente chama de rachadinha, né? Que é o desvio de dinheiro público para fins privados no gabinete do Flávio, mas com uma filha sendo laranja no gabinete do Jair, né? E com o dinheiro dela também indo para o Queiroz. Então, assim, é uma situação muito delicada no que diz respeito à família presidencial. A gente está falando de uma família presidencial, está falando do filho 01, que é um senador da República. Então, tem, de um lado, o crime que ele está sendo investigado, e ele estava tentando obstruir prova, mudar testemunho, por isso ele foi preso, inclusive, com uma família inteira de laranjas, um volume muito grande de dinheiro. Então, claro, que é muito grave ali. E também com relações a milícias. Vamos ver, tem uma pessoa foragida, que é a esposa do Queiroz, e essa pessoa pode ser uma peça muito chave, muito importante. Eles se encontraram com a família do Adriano há pouco tempo. Então, tem muita coisa para ser esclarecida, mas a situação é ruim, é delicada para a família do presidente. E tem um ponto importante que você destaca, Freixo, que é o fato na imprensa, lógico, né? Sempre é apresentado ali o Queiroz como ex-assessor do então deputado estadual, hoje senador, Flávio Bolsonaro. Mas a ligação, a conexão dele direta é com o presidente, é com a figura de Jair Bolsonaro. Não, sem dúvida alguma. Ele se conhece na década de 80, dentro das forças militares. O Queiroz, ele é um policial militar, serviu no 18º Batalhão, que era uma área de milícia. Ele serviu junto com o Adriano, inclusive eles respondem juntos a um homicídio. É importante, que mostra que essa relação é uma relação antiga. E quando o Jair coloca o Queiroz para coordenar o mandato do Flávio, eu fui deputado estadual durante 12 anos. Durante 12 anos eu convivi com o Flávio e vi o Queiroz quase que todos os dias ao lado do Flávio. Então não era uma pessoa subterrânea, secundária, era uma pessoa muito central naquele gabinete. O Jair Bolsonaro trabalhava quase toda sexta-feira no gabinete do Flávio, eu sempre o encontrava lá, né? E sempre na presença do Queiroz. Então era uma pessoa, inclusive tem diversas fotos de momentos, inclusive de descontração, né, de pescarias, de saunas, de churrasco. Era uma pessoa com muita proximidade e uma pessoa que operava um esquema criminoso. Imaginar que o então deputado Flávio Bolsonaro não sabia de nada, quem nomeia as pessoas que nunca foram trabalhar e que davam seu salário por Queiroz era o Flávio. O Queiroz nunca pôde nomear ninguém no gabinete. Quem sempre nomeou foi o Flávio. O Flávio não sabia que ele nomeava pessoas que não trabalhavam e que os seus salários iam para o Queiroz. Queiroz movimentou 1.200.000 em um ano. E tem um cheque dado por Queiroz, um depósito na conta da primeira-dama, da esposa do presidente Jair Bolsonaro. O presidente justifica dizendo que foi um empréstimo. Mas empréstimo dado por quê, quando, com que conta bancária ele faz? É um presidente da República, a explicação tem que ser dada. Se tem uma pessoa sendo presa por um esquema criminoso envolvendo desvio de dinheiro público e tem um cheque dessa pessoa na conta, isso tem que ser justificado. Por ser presidente, a justificativa é maior ainda.
né? Não é que ninguém seja maior do que ninguém ou menor do que ninguém diante da lei, mas o exemplo que se cobra de um presidente da República, evidentemente, por ser presidente, é maior. Esse esclarecimento tem que ser dado. Não adianta ele ficar nervoso, xingar jornalista e dizer que foi um empréstimo. Empréstimo, uma pessoa que movimenta 1.200.000 precisa de um empréstimo do presidente, porque o presidente emprestou como? Né, 40 mil reais. Emprestou em dinheiro, depósito? Que dia foi o depósito? Tem essa comprovação? Mas, enfim, tem que ser esclarecido, evidentemente. Agora, muita gente avaliou que essa prisão do Queiroz acabou fazendo, aí, usando português claro, aumentando o preço do Centrão em relação ao apoio que ele dá ao governo de Jair Bolsonaro. Você conseguiu ver o impacto, Freixo, dessa notícia da prisão do Queiroz e dos possíveis aí, desdobramentos dessa prisão em relação à base de apoio do Bolsonaro na Câmara? Olha, o Bolsonaro sempre fez parte da chamada velha política, né? O Bolsonaro ele não é novo na política, ele está na política há 30 anos. Ele sempre fez parte do baixo clero, ele foi durante muitos anos filiado ao PP, o mesmo PP do Paulo Maluf, o mesmo PP que hoje coordena o Centrão. Então, o Bolsonaro não é uma pessoa estranha nesse mundo do toma lá da cá do Centrão. Vamos deixar isso claro, isso não é novo na vida do Bolsonaro, né? O problema é que ele ganha uma eleição construindo uma imagem falsa de que ele representava a não política. Não era nem uma nova política, mas a não política. Ele não é, na minha opinião, ele não é eleito pelo antipetismo. É também antipetista, mas ele é eleito por simbolizar a ideia de que não é político, que ele vem de um outro lugar, né? Talvez venha de um outro lugar, que seja subterrâneo, né? A relação entre milícia, política, polícia, crime, é de lá que ele vem. Então, realmente, é algo novo nesse sentido. Novo e pior, bem pior. Agora, o Centrão sempre se fortalece conforme o governo é mais frágil, né? Então, eu não tenho a menor dúvida, a prisão do Queiroz fragiliza demais o Bolsonaro, porque mexe num ponto muito central da propaganda enganosa feita pelo Bolsonaro, com a ideia de que ele não é da política e que ele é honesto. Quando você pega um caso tão grave de desonestidade, de desvio, de milícia, envolvendo o seu filho, o senador, e que esbarra nele, esbarra muito no Bolsonaro, no Jair Bolsonaro, né? As relações eram com ele, é ele que coloca, é ele que é o amigo, não é uma pessoa secundária, né? O Bolsonaro não é uma pessoa assim, o Bolsonaro não sabia de nada. O Bolsonaro convivia dentro do gabinete do Flávio, conhecia bem o Queiroz. E o Flávio não é o 01 só por ser o mais velho. É a pessoa que coordenava os outros mandatos da família, né? Por isso o Queiroz estava lá, inclusive. Então, isso fragiliza o governo Bolsonaro, e sempre que esse governo é fragilizado, se torna mais refém das práticas do Centrão, né? Então, o Centrão hoje, mais de 10 partidos, aproximadamente 200 deputados, comandado por pessoas muito investigadas na Lava Jato, importante dizer isso também, o Centrão vê no governo Bolsonaro um esconderijo da Lava Jato para alguns dos seus líderes, para tentar não ser ali pego pela Lava Jato e se fortalecer e se proteger. É isso que o Centrão quer, além de cargos, além de operar a velha política, já tem um novo ministério, além de você ter ali a tentativa, inclusive, de ter mais espaço no Nordeste. Mas o Bolsonaro fica cada vez mais refém do Centrão. Mas o Centrão é meio Tim Maia, né? Me dê motivos para ir embora. Então, a qualquer momento também o Centrão pode entender que o melhor para ele é desembarcar desse governo. Eu sempre brinco dizendo que eu tenho saudade do momento onde o Brasil discutia crime de responsabilidade com pedalada fiscal, né? Agora, o nosso debate de crime de responsabilidade é com milícia, genocídio, né? Mas o Centrão está lá. Por muito menos o Centrão derrubou um governo. Agora ele está lá. Até quando? Vamos ver. Agora o crime de responsabilidade anda junto com o crime comum. E Freixo, falando em termos de desembarque também do governo ser refém do Centrão, a gente tem aí um governo que tem a maior participação de militares até do que qualquer presidente durante a ditadura que nós tivemos. Em relação justamente à imagem das Forças Armadas, que já vem sendo arranhada por conta dessa associação com o governo, que, como você falou, não só tem caso de corrupção, como tem caso de favorecimento, de nepotismo, de falta de respeito, de descaso com a pandemia, por exemplo. Como é que você vê hoje o papel dos militares no governo Bolsonaro? Eles são um pouco refém do Bolsonaro, ou Bolsonaro é refém deles, ou são as duas coisas no cenário atual? Eu não sei se refém é a melhor palavra, né? Mas talvez cúmplices ali. Eu acho que a gente precisa entender bem o papel desses militares. O que está acontecendo hoje no Ministério da Saúde, para mim, é o mais grave de tudo.
né, você não ter ministro da saúde numa pandemia como essa, mais de 50 mil brasileiros mortos, mais de 1 milhão de brasileiros infectados, e você ter quase que um acampamento militar de gente despreparada, mostra ali uma influência militar no governo que é muito negativa para o conjunto da população. Né? Você imaginar que no lugar de técnicos da saúde, de pessoas que poderiam estar interagindo com prefeitos, com governadores, ampliando leitos, garantindo testes, você tem um acampamento militar obstruindo transparência e não conseguindo efetivar uma política de saúde pública, o resultado disso, o resultado prático disso, é uma catástrofe muito grande diante do Brasil. Para exemplificar um pouco, não ficar só num debate teórico do papel das forças militares, né? Para que o povo, para quem está ouvindo a gente, entenda o significado disso na sua vida concreta, imediata. O que está acontecendo no Ministério da Saúde é um exemplo de um desserviço de militares na República Brasileira. As Forças Armadas têm um papel importante que a Constituição garante, o papel da segurança nacional, da proteção nacional. Nós vivemos a nossa história recente, 21 anos de uma ditadura civil-militar que custou muito caro esse país e que não foi bom para a imagem dos militares. Diversos militares têm essa concepção, têm esse entendimento, e é um entendimento importante, né? Nós tivemos ali atraso, nós tivemos corrupção, nós tivemos desaparecimento, nós tivemos tortura, nós tivemos aí uma mancha muito grave na história do Brasil e que a gente não conseguiu tratar dela como outros países da América Latina trataram, né? Isso ficou uma página infeliz na nossa história, desbotada na memória das novas gerações, né? Então a gente precisa entender que é muito ruim, nesse momento, você trazer de volta a imagem de militares para um governo autoritário mesmo eleito, mas um governo que tenta anunciar intervenção militar, fechamento de Congresso, fechamento de Supremo, um governo que o seu exercício já é um golpe em si, né? Ter os militares de novo com esse papel não é bom para a história do Brasil. Deveriam se ater àquilo que a Constituição determina. E hoje o número de militares, acho que o Bolsonaro tenta se blindar, né, de alguma maneira com esses militares. Não acredito que a gente tenha risco de viver um golpe como vivemos em 64, porque não há um governo João Goulart, não existem as reformas de base, você tem já um presidente autoritário eleito. O problema é o quanto os militares dão base para que o golpe seja implementado durante o exercício do governo, né? Com perseguição a artistas, a jornalistas, com falta de transparência, com tensionamentos democráticos de ameaça de fechamento de Congresso. Os militares participarem disso é muito ruim para a imagem dos militares e é muito ruim para a democracia brasileira. Quer dizer, não haveria um golpe em si, mas sim, digamos, um golpe em processo com os militares, na verdade, validando aí as atitudes autoritárias do governo Bolsonaro, inclusive fazendo outras coisas como posturas de enfrentamento ao judiciário, como diversos generais já fizeram mesmo antes do governo Bolsonaro. Seria isso, Freixo? Exatamente. A gente precisa lembrar, quem está nos ouvindo, que eu não estou com isso desrespeitando o resultado de uma eleição, né? Porque é sempre o argumento que se utiliza quando você fala de impeachment ou de questionamento ao presidente da República ou de crime de responsabilidade. Ele ganhou a eleição, vocês não estão respeitando. Uma pessoa que ganha a eleição, ela não se torna dona do país, nem dona da democracia, nem dona do povo. Uma pessoa que ganha uma eleição, ela jura uma Constituição. Ela tem que cumprir uma Constituição. E na Constituição se estabelece a divisão dos três poderes. Na Constituição se estabelece que ninguém pode cometer crime contra a democracia, né? Então, esse governo vem cometendo crime contra a democracia, por isso está sendo investigado, e vem ameaçando sistematicamente, tensionando a relação de dependência entre os poderes. Então, por isso o questionamento é válido, mesmo ele tendo sido eleito, porque alguém eleito é alguém que tem que cumprir as regras e tem limites para o exercício de poder executivo. Agora, Freixo, a gente tem aí marcas tristes no Brasil em relação à pandemia. Já passamos aí os 50 mil mortos e um dos problemas, né, além da própria postura pessoal do presidente da República falando contra o distanciamento social, também das atitudes em relação ao Ministério da Saúde que acabaram prejudicando esse isolamento, um outro fator que também influencia bastante é o fato de muitas pessoas terem que sair às ruas para poder sobreviver, né, garantir sua sobrevivência econômica. E nesse sentido, o governo já acenou dizendo que não quer a prorrogação do auxílio emergencial com o valor de R$600. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou que é favorável a pelo menos mais 3 meses do auxílio com esse valor. Como que está a articulação justamente para garantir a prorrogação do auxílio emergencial, pelo menos no valor de R$600, Freixo?
Esse será um ponto de muito tensionamento dentro do Congresso nos próximos dias, não tem a menor dúvida disso. É bom a gente ter memória e lembrar que no início da pandemia, o governo Bolsonaro negou a pandemia, o presidente chegou de forma muito criminosa a dizer que era uma gripezinha, né? Ele foi contra o isolamento social e ele deu exemplos de ruptura do isolamento social, ele indo às ruas, ele cumprimentando as pessoas, ele desrespeitando leis do Distrito Federal em curso, né? Ele se alimentando dentro de uma padaria quando isso era proibido por lei do Distrito Federal. Então foi uma pessoa que agiu de uma maneira muito criminosa em relação à pandemia, estimulou as pessoas a irem para as ruas, ele tentou separar o que o mundo inteiro viu que estava errado, né? O debate da crise econômica da crise da saúde, e ele fez uma proposta junto ao ministro Paulo Guedes de um auxílio emergencial de R$ 200. A proposta original do governo era de R$ 200. Fomos nós, do Congresso Nacional, que levamos para 500 e o governo, vendo que seria derrotado, colocou para 600. E, óbvio, nós aceitamos, porque você tem que pensar, evidentemente, no povo, né? A medida emergencial de R$ 600, podendo chegar a 1.200, portanto, um valor próximo ao salário mínimo, ela é uma medida econômica e sanitária, Glauco. Ela é as duas coisas. Ela é econômica porque viabiliza as pessoas não passarem fome e viabiliza algumas pessoas de conseguirem ficar em casa por conta disso. Porque se não for o auxílio emergencial, essa pessoa não vai ficar, ninguém vai ficar em casa para passar fome. Ninguém vai ficar em casa vendo seu filho passar fome. Então essa é uma medida econômica, mas é também uma medida sanitária. Esse vírus, o resultado dessa pandemia, mata muito através da desigualdade também. A gente precisa lembrar disso. Por que no Brasil tem 5 vezes mais negros mortos do que brancos? Por que isso não acontece em outros lugares do mundo? Né? Por que você tem hoje o isolamento social e o número de mortes sendo muito mais expressivo, né? O número de mortes nas classes mais baixas, né? Economicamente mais baixas? Porque esse vírus chega de avião, chega no aeroporto, ele atinge um determinado setor da sociedade, mas ele se enraiza, ele se capilariza, ele vai se espalhando na sociedade. E aí há um setor da sociedade que consegue fazer o isolamento e outro que não, por razões simples. Muita gente não tem saneamento básico, muita gente não tem água potável em casa, muita gente mora com 8, 9, 10 pessoas numa casa de um cômodo. A cidade do Rio de Janeiro, de onde eu falo, ela tem 1/3 dos seus moradores morando em favelas. 1/3 dos moradores da cidade do Rio de Janeiro moram em favelas. Fazer o isolamento social numa favela é completamente diferente de fazer um isolamento social em condições sociais mais favoráveis. Então, a desigualdade mata, né? Não só pela disponibilidade da saúde pública, e aí a gente tem que elogiar muito o SUS, se não fosse o SUS, nossa tragédia hoje seria muito maior, mas essa desigualdade, ela é perversa na hora do resultado da pandemia. Então, o auxílio emergencial, ele é econômico, mas ele é sanitário também, né? Então, é muito importante que a gente mantenha o valor de R$ 600 por um tempo maior. E tem mais, Paulo. Esse é um debate que nós vamos ter que fazer. A política de renda básica, numa estrutura desigual como vai ficar na crise econômica, talvez ela tenha que ser uma política permanente, inclusive, no Brasil, porque nós temos uma destruição de uma economia produtiva muito forte e a gente corre o risco de sair da pandemia com uma sociedade ainda mais desigual. Então, não só a gente vai ter que enfrentar um debate da manutenção de uma política de renda básica, como da taxação das grandes fortunas, como do enfrentamento a algo que a gente nunca teve coragem em todos os governos de mexer, né? Taxação de herança, de grandes fortunas, porque nós vamos precisar enfrentar o debate da desigualdade. O Brasil é uma das economias mais poderosas do mundo, mas é o 9º país mais desigual do mundo. Então, é a hora da gente, diante da calamidade, a gente enfrentar a desigualdade. Freixo, a gente está chegando aqui ao final do Jornal Brasil Atual, mas antes eu queria que você comentasse o anúncio da candidatura da deputada estadual Renata Souza à Prefeitura do Rio de Janeiro. E também queria que você falasse a respeito de como estão as articulações em relação aí à possibilidade de outros partidos se juntarem a essa candidatura. Olha, a Renata, ela trabalhou comigo durante 10 anos, né? Ela e a Marielle, as duas vieram da Maré. A Renata é uma figura muito vencedora na vida, né? É uma jornalista, né? E ela fez pré-vestibular comunitário e foi fazer faculdade na PUC, fez mestrado, fez doutorado, já está no pós-doutorado. Então, uma pessoa que é um símbolo muito grande dessa mulher negra do Rio de Janeiro, no momento onde o mundo inteiro está debatendo o enfrentamento ao racismo. Eu acho que o nome da Renata, a decisão do partido ainda não foi tomada, eu tenho respeito aí pelas instâncias, mas o nome da Renata é um nome que conta com o apoio da ampla maioria do partido, não tenho dúvida que o partido vai
consolidar e oficializar o nome dela em curto espaço de tempo. E eu acho que é uma pessoa que contribui muito para um Rio de Janeiro que tem um terço, como a gente já disse, um terço dos seus moradores em favela, um Rio de Janeiro que tem episódios tão racistas ao longo, e trágicos, né? Ao longo da sua história, dos últimos anos principalmente, mas eu acho que a candidatura da Renata contribui muito para que a gente enxergue esse Rio de Janeiro que não está no cartão postal, mas onde vive a grande maioria da sua população. E eu tenho conversado muito com o PT e com o PCdoB principalmente, eu vou ter uma reunião hoje, inclusive com o Carlos Lupe, do PDT. O meu desejo é sempre da unidade, porque eu acho que a gente vive um momento hoje muito sério, muito delicado do avanço de um governo autoritário, de ruptura da democracia, e acho que todos nós temos que ter responsabilidade no debate de uma unidade de ação ou uma unidade de programa, é o que eu vou buscar sempre, porque eu acho que a gente tem um compromisso em 2020 e 2022 de enfrentar e de derrotar esse acidente histórico tão grave que é Bolsonaro e seus aliados. Tá certo, Freixo. Eu queria agradecer muito sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e a gente volta a conversar aí a respeito da renda básica permanente e também de uma reforma tributária justa, porque são temas muito importantes, ainda mais nesse contexto de pandemia e com a economia do jeito que ela está. Obrigado, Freixo. Até a próxima. Obrigado, Glauco. Grande abraço. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês. Abraço. Conversamos aqui com o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.